Pronto. Boa tarde a todos, a todas, a quem está aqui nos acompanhando. Essa live fica gravada, Paulo? Podemos deixar? Ou fica Podemos, ficará no... no YouTube. Perfeito, perfeito. Então, primeiramente, queria agradecer aí aos nossos egressos que aceitaram estar conosco, mesmo agora no finalzinho do ano. Mas acho importante a gente registrar, né, esse momento também, dentro do quadriênio ainda, e eles também, porque é uma publicação que vale para todos que concorreram a prêmios e foram indicados a prêmio Teses, e a gente, com apoio da CPG e da CAPES, conseguimos fazer a edição desses e-books. Nós vamos ter 15, 20 minutos para cada um dos egressos que foram contemplados com esse e-book, para apresentarem seus trabalhos. Nós estamos aqui já com a Isabela Umbuzeiro Valente, foi orientada pela professora Eliane Dias Castro, e com Júlio Meiron, que foi orientado pela professora Carmen Aranha. Então, a gente começa com os dois, a gente ainda tem também a confirmação da participação da Raquel Valego e da Renata Rocco. Então, eu queria, mais uma vez, agradecer aí por vocês estarem conosco, parabenizá-los também por terem sido os indicados. Vocês devem ter conhecimento, mas para quem pode estar assistindo, talvez não saiba que os egressos contam muito, né? Os alunos que passaram pelo programa de pós-graduação contam muito na nossa avaliação com a CAPES. E a gente teve uma nota aumentada, né? A gente foi para a nota 5 nesse último quadriênio, em grande parte devido aí aos resultados e às participações de vocês como alunos e agora como egressos. E ficam valendo, né? A gente vai recuperar egressos que defenderam até 10, 15 anos antes do início desse quadriênio. Então, é super importante todo esse registro. E aí, eu acho que até por seguindo ordem alfabética, não por privilégio, nem nada disso. A Raquel Valego está aqui conosco também, prazer, Raquel, boa tarde. Então, vamos seguir, a minha indicação é que a gente faça a ordem alfabética. Começamos com a Isabela Umbuzeiro, depois o Júlio, depois a Raquel e a Renata, né? Seguindo a ordem alfabética, como a gente divulgou. Então, Isabela, passo a palavra para você. É importante que aí a gente tenha a possibilidade de conhecer um pouco mais detalhado o seu trabalho e depois o e-book ficará disponível para todos. Então, por favor, Isabela. Queria aproveitar também, aí que tem gente entrando, para agradecer também ao Paulo e à Neuza. A Neuza também está aqui acompanhando. E a Neuza também foi uma das grandes incentivadoras dessa publicação. E o Paulo está aqui também conosco, dando assistência. Então, queria agradecer também por todo esse trabalho realizado. Muito bom, Isabela, passo a palavra para você, que aí eu paro de falar. Então, boa tarde a todos e todas. Também quero agradecer muito a possibilidade de a gente publicar esse book, né, pelo PGEA e todo esse esforço. É muito importante essa circulação do nosso trabalho, né. Vou me apresentar um pouco, né, então eu sou terapeuta ocupacional, na graduação em terapia ocupacional na USP, e fiz o mestrado e o doutorado no programa, e aí a tese, né, que eu fiz o trabalho do doutorado, que chama Criação à Deriva, Políticas do Cuidado em Coletivos Incomuns, ela recebeu, então, menção honrosa, né, no 10ª edição do Prêmio Tese Destaque USP em 2021. Aí está a capa do livro para vocês conhecerem. E eu venho, então, dessa trajetória, né, de estar uma formação inicial mais ligada à área da saúde, à área social. Minha orientadora, Eliane Dias de Castro, é terapeuta ocupacional, né, nesse programa Interunidades, acho que é bem importante essa troca que a gente tem.
E aí vou contar um pouquinho do trabalho. Para começar, eu trouxe um trabalho que envolve a produção colaborativa audiovisual, né, que foi reunindo várias das experiências que eu vinha tendo enquanto uma terapeuta ocupacional que trabalha com arte, que trabalha com cultura. E aí, para a gente começar, vou mostrar um pequeno vídeo, que foi inclusive o vídeo feito para, né, para concorrer ao prêmio, que fala um pouquinho do trabalho e mostra um pouco também das produções audiovisuais que foram feitas. Espero que o áudio funcione. Eu sou Isabela Albuzeiro Valente e desenvolvi a tese Criação à Deriva, Políticas do Cuidado em Coletivos Incomuns, que parte do processo do reconhecimento de coletivos culturais e artísticos que funcionam de forma autônoma, ocupando espaços públicos da cidade de São Paulo desde a década de 90, e que eles reúnem algumas pessoas que são consideradas indesejáveis, né, pela sociedade, e por isso eu chamei eles de coletivos incomuns. Eu tinha como principal pergunta poder mapear e documentar os processos desses coletivos, pensando como é que eles fazem para se sustentar há tanto tempo, de forma autônoma. Então, para isso, o método da pesquisa consistiu em oferecer uma oficina audiovisual, uma oficina de cinema, para participantes desses coletivos, onde a gente junto foi investigar essas questões. Essas oficinas geraram vários filmes, vários materiais audiovisuais e já criaram uma rede entre os participantes, de forma que a gente pôde trocar questões e informações. Estava há muito tempo tentando definir o que é esse encontro, né? O Edilei é que nem uma canoa, né? A gente anda tudo junto, misturado. O Edilei é uma mistura de raça, de cor. Nós produzimos um média-metragem, 7 curtas-metragens, porque acompanhamos 7 coletivos, e 32 entrevistas na íntegra. Todo esse material está disponível, são dados abertos ao público, que podem servir para novas pesquisas, novos estudos e para a documentação da memória desse tipo de ação coletiva que acontece na cidade há tanto tempo. Com essa pesquisa, eu descobri que justamente esses coletivos, por não serem institucionalizados, né, eles conseguem sobreviver ao longo do tempo. Esse tipo de ação, embora esteja no âmbito da criação e da arte, ele produz espaços de saúde, principalmente de saúde mental, porque eles instauram espaços do comum e podem nos dar aportes para a construção de políticas públicas baseadas no conceito de comum. A pesquisa foi realizada no programa Interunidades em Estética e História da Arte da Universidade de São Paulo, com orientação da doutora Eliane Dias de Castro, e contou com o apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Eu sou Isabela Albuzeiro Valente e desenvolvi a tese Criação à Deriva, Políticas do Cuidado em Coletivos... Pronto, tá bom já, né? Então, bom, dá para ter uma ideia do que foi produzido, né? Aí, para compartilhar um pouquinho com vocês, eu selecionei um trechinho do livro em si, que vai contando tanto na abertura quanto na finalização, e vou mostrando aí algumas imagens para vocês, né? Então, esse livro, ele é fruto de um estudo, né, realizado com os coletivos da cidade de São Paulo, que entrelaçam práticas artísticas e culturais a práticas sociais e de saúde, que constituem comunidades heterogêneas desde a década de 90. Nele tramam-se filmes e elucubrações que habitaram a jornada de uma tese de doutorado, que, por sua vez, deriva da dedicação de uma vida. Então, eu costumo sempre, assim, lembrar do doutorado nesse momento de, né, uma trajetória de 15 anos profissional, onde eu falo, bom, agora eu quero documentar isso, chamar mais gente para contribuir para isso, né? Então é um mergulho mesmo na minha própria trajetória de outras pessoas e tornar isso algo compartilhado, né? O processo de pesquisa, ele pôde vir ao encontro das necessidades vivas, não só na minha trajetória, como na de muitos parceiros e parceiras que tiveram uma participação imprescindível. Realizá-la cuidou de questões coletivas, tornando visível uma rede feita de derivas por políticas do cuidado nesses coletivos incomuns. Imagens de embarcações foram aparecendo em muitos momentos dessa aventura. São barcos à deriva, canoas com gente misturada e jangadas que chegam pela voz dos interlocutores e autores.
As práticas coletivas aqui presentes, que conheci há cerca de 15 anos atrás, sempre me levaram para espaços fora do tempo, de passagens, transformações. São como pequenos oásis no meio dessa selva de pedra que é a cidade de São Paulo. Espero que o leitor possa também sentir a força dessas conexões e partilhar da riqueza dessa teia. Que as criações já postas no mundo pelos processos coletivos aqui presentes e as reflexões geradas pela pesquisa possam servir de jangadas e barcos para navegarmos neste mar aberto. Ao longo de minha trajetória como terapeuta ocupacional, fui sendo incumbida da tarefa de tratar, cuidar, incluir aqueles que desviam. Isso proporcionou com que eu entrasse em contato com situações não só de dor e violência, mas também de invenção e força. Habitei, assim, lugares de transição, daquilo que se desarranja, padece e precisa encontrar passagens para viver. Nesse contato, o que percebi foi que os próprios desarranjos das instituições criadas para cuidar de sofrimentos terminam por produzir um sistema que gera adoecimento e segregação, que dessa forma restringe a vida. Diante de condições sociais herdadas por processos colonizadores, paternalistas e patrimonialistas de controle da vida, que lugar ocupar? Essa é uma questão ético-política inevitável para quem cotidianamente habita fronteiras. Como posso agir de forma a, pelo menos, não contribuir para a reprodução desse sistema? O que mobilizou a pesquisa foram questões relacionadas às urgências políticas e sociais que habitavam o meu cotidiano. A partir de uma posição crítica, me debrucei em memorar estratégias, memorar trajetórias, não só minhas, mas também de experiências das quais eu participei, tentando justapor aquilo que é vivido nos itinerários pessoais e as condições socio-históricas que nos compõem enquanto seres no mundo. Somos feitos de todas as relações de opressão, mas também de vida e criação, assim como o navio imaginado por Foucault em Heterotopias, que ao mesmo tempo é um instrumento econômico de exploração, mas também um reservatório de imaginação. Sem ilusões de criar um novo lugar, naveguei pelas heterotopias, trazendo à tona dimensões que nos ajudam a observar os caminhos que nos trouxeram até aqui e as produções já realizadas, criando conexões e diálogos. Resultado de uma pesquisa viva, o livro é composto de reflexões, nas quais também fazem parte filmes, os quais podem ser acessados a partir da navegação do leitor. Meu intuito foi de trazer esse conjunto justaposto para a superfície, refletir nos nossos filmes e neste livro as espécies singulares de seres que habitam a imensidão desse mar. Nele, reuni, selecionei e produzi imagens, cenas e muitas vozes em um plano comum, com a proposta de convidar quem dele se aproximar a se aventurar e construir suas próprias percepções. E aqui algumas imagens, né, do trabalho que a gente foi fazendo ao longo do tempo, para mostrar aí também a pluralidade de pessoas que estavam junto nesse processo, os momentos de criação, filmagem, de exibição, de troca. Aqui o site que vocês podem acessar com todo esse acervo, as entrevistas que são esse lugar onde pode acessar na íntegra mesmo todo o material, para quem quiser fazer pesquisas, aí, outras análises além das que eu fiz, né, e o canal do YouTube. O filme também circulou em diferentes festivais, então foi também muito legal essa possibilidade de trocar, que é uma foto da sessão que teve aqui do Festival de Filme Etnográfico, aqui em Recife. Estou com os meus alunos aqui da UPE que foram assistir, a gente fazer essa discussão, né, está podendo ser usado também nas disciplinas, toda a formação nessa interface. Nesse festival, o filme também recebeu uma menção honrosa, então essa possibilidade aí da pesquisa e tendo suas conexões, né, com a comunidade por fora, né, essa capacidade de produção colaborativa do conhecimento. E aí agora eu vou contar um pouquinho para vocês como que o livro está organizado, né, da tese. Eu fui fazendo uma adaptação, enxuguei um pouco o que está lá na tese, reorganizei, para vocês terem ideia do que vocês podem encontrar
né, no e-book, né? Foi muito legal, inclusive, a gente ter o e-book, né? Porque ele permite os cliques, então toda essa relação com o audiovisual, acho que foi bem legal poder ter essa possibilidade. E aí eu sigo aqui, vou continuar, né, o livro está dividido em 7 capítulos, né? Eu vou seguir na leitura aqui da minha abertura, porque ela também vai narrando cada capítulo. Então, o livro ele está organizado como um caminho que vai do macro ao micro, culminando, por fim, em uma zona intermediária, a da mesopolítica. Uma aproximação reúne o contexto e as mobilizações iniciais da pesquisa, seus posicionamentos, seus métodos e processos. Em seguida, abrimos nossa lente de visão e adentramos estudos críticos acerca dos desafios para a efetivação dos direitos sociais no Brasil sob a influência do neoliberalismo. Ainda nessa dimensão macro, seguimos acompanhando movimentos fronteiriços, que marcam controvérsias e iniciativas para a criação de políticas do comum, discutindo a articulação entre direitos e práticas artísticas, culturais, sociais e de saúde. Então, nosso foco desloca-se para uma dimensão mais local, na apresentação da rede de interface arte, saúde e cultura em São Paulo, culminando na narrativa da minha própria trajetória nessa rede. Aqui eu aproveito para agradecer e citar o Laboratório de Estudos Arte, Corpo e Terapia Ocupacional, do qual minha orientadora fez parte, eu também fiz parte, que foi assim, né, que tem parceria com vários coletivos artísticos e que trabalha nessa interface, e foi a partir do pacto que eu fui podendo elaborar, né, todo esse campo, todo esse trabalho. Então, fica aqui um agradecimento, esse reconhecimento. Então, no 4º capítulo, passamos, então, para os modos de fazer, em que mergulhamos no tempo da pesquisa e nos processos audiovisuais colaborativos. E aí, nesse capítulo, eu vou falando um pouco também de algumas camadas de como trabalhar a questão das camadas de autoria, como se inscrever o trabalho no mundo, né, de quem é o trabalho, a relação com a equipe, as aventuras das filmagens. Então, tem todo um processo aí da parte metodológica, né? E é importante citar, queria aqui agradecer, tem um texto dentro desse capítulo que eu fiz em parceria com um dos participantes colaboradores da pesquisa, que é Jaime Menezes, que hoje é mestre, depois de um tempo, na época não era, né, hoje inclusive fez o trabalho dele junto com o Arthur Matucci, que também está no programa, né, e foi muito especial, né, que começou um pouco como é que eu fui trabalhando com a linguagem na pesquisa. Eu convido o Jaime para ele escrever sobre como foi ser convidado para participar da oficina, como foi vivenciar o trabalho. E ele faz um texto muito cativante, né, assim, muito engajado e ao mesmo tempo fluido, e aí eu estava numa escrita mais dura ali da tese, e aí com o texto dele, ele me convida para escrever também, nesse fluxo, né. E aí é muito bonito, porque desse convite, a gente faz um texto, ele e Yasmin Lopes, que trabalhou na equipe, fez as fotografias, a gente faz um artigo que manda para um congresso, a gente vai viajar junto para apresentar esse trabalho, e ele é um texto que é feito da minha narrativa, a do Jaime e as imagens, e aí ele é todo narrado em primeira pessoa, e a gente só muda a cor do texto quando se trata de um autor e de outro, né? Então foi já uma inspiração que foi levando para um trabalho que vai tendo continuado aí nos próximos capítulos. E aí a gente vai, então, né, mais uma vez, abrimos a amplitude do foco para assistir em panorâmica ditos, escritos e imagens dos coletivos em comuns, que foram os participantes da pesquisa. Então, se no filme a gente foi reunindo nessas edições, assim, a gente foi mesclando, né, cenas de um coletivo, imagens do outro, a gente vai confundindo de alguma maneira mais poética e sensível o que são esses espaços, né? Nesse capítulo eu já faço assim, eu levantei alguns ditos que eu fui pegando das próprias entrevistas, das próprias filmagens, os escritos, que são textos publicados pelos coletivos na voz deles, né, de quem enuncia eles, e fui reunindo informações mais objetivas, dando de surgimento, os espaços onde circulou, como lidam com o dinheiro, tem coordenação, não tem coordenação, né, quais são as formas de participação, que a gente vai ter, então, essa visão um pouco mais ampliada, né, conseguindo entender e ler suas diferenças e inscrições. E aí, a gente vem para o capítulo que eu acho que é o coração mesmo do livro, né, que ele se chama O que Dizem as Vozes.
Então, nosso movimento, ele segue transversal, com os ouvidos atentos para escutar o que dizem as vozes que foram documentadas no processo audiovisual. E aí foi um pouco o jeito como eu trabalhei até na metodologia de análise, né? Então, depois de todo o material filmado, algumas passagens das entrevistas decupadas, eu fui reunindo todas essas vozes, essas narrativas, são mais de 40, acho que são 43. E aí eu fui criando certas categorias de análise e agrupando trechos dos depoimentos e criando um texto que ele é também todo em primeira pessoa, comum, né, onde eu só tenho do lado entre parênteses, a voz, número tal, né, que no final a gente tem uma tabela onde você clica nessa voz e vai direto lá para o vídeo no YouTube e a pessoa pode ouvir a pessoa realmente falando aquilo que eu citei aqui nessa coxa de retalhos, né, de voz. E aí foi um trabalho que a gente organizou assim, e aí a gente tem alguns elementos que eu trabalho nesse capítulo, né? Então, primeiro que eu chamei de o que está vivo, que é o que faz esse coletivo existir há tanto tempo, era o coração da pergunta que eu vou compartilhar com vocês, e essas relações entre o público, o familiar e o comum. Então, para vocês terem um pouco do ressoar dessas vozes, né? Nessa pergunta, o que faz o coletivo existir há tanto tempo, aí vem. Porque a gente tem renovação. A coisa resolvida, a gente não vai mostrar, porque se já está resolvido, não faz sentido. Estamos procurando as demandas atuais para poder achar algo e seguir. Não é claustrofóbico, senão morria. Afeto, convivência, vínculos e comida. A gente põe fé na diferença. A gente é heterogêneo, saca? Por serem um espaço público, a gente vem toda semana. A gente sempre considerou que não precisa continuar e acho que foi isso que fez a gente continuar. E assim segue, né? Pra vocês escutarem um pouquinho. E aí, nesse capítulo ainda tem um pedaço que eu falo um pouquinho sobre as derivas, essa ideia, né, do que é a deriva como possibilidade de errância, a possibilidade de navegar, conduzir um barco que ao mesmo tempo está, né, assim, suscetível às forças do que acontece. E aí a gente vai para um trecho que fala sobre arranjos para a sustentação dos coletivos. Então, ele fala dessa ideia de como conduzir um barco à deriva, e aí a gente vai olhar para como que os coletivos lidam com conflitos e os manejos das relações, depois como se dão as conduções, quer dizer, tem coordenador, né, tem facilitador, como é que isso acontece, como é a gestão desse grupo, né, como se relacionam com o dinheiro e a relação com o Estado, as políticas públicas e instâncias governamentais, os espaços públicos. Essa é essa tabela que eu falei, né, onde a gente clica para ouvir as vozes que estão citadas. E aí, por fim, a gente chega, né, nesse capítulo final, que eu fui chamando de derivações, que é o que fica das derivas, né, o que vai se construindo das derivas, e aí eu vou compartilhar com vocês o finalzinho do livro, né, que é um pouco a proposição que fica depois de toda essa escuta, de toda essa navegação, eu chego aí numa proposição para a criação de políticas, de ações políticas nessa interface. E aí é esse último item que chama a criação de biótopos como ação política e clínica. É por isso que, como intervenções clínicas e políticas possíveis, além de sistemas, programas ou protótipos, é interessante trabalharmos coletivamente para a criação de biótopos, que criem condições para que a vida se manifeste em sua potência. Toma emprestado um termo utilizado pela biologia, cuja origem grega remete a bio, vida, e topos, lugar, ou seja, lugares de vida. Esse tipo de intervenção considera a autonomia dos seres vivos que se dá a partir das relações de interdependência entre si e com o ambiente. As ações pensadas dessa perspectiva devem necessariamente se voltar a formas de vida coletivas e não a indivíduos ou instituições, para efetivarmos, assim, mesopolíticas comuns. Os biótopos são compostos de biocenoses, termo que vem do grego bios, vida, e koinos, comum, público, ressaltando a relação de vida em comum que habita um ecossistema, considerando os diferentes seres, suas formas de vida e os modos de relação que eles estabelecem entre si, formando o que podemos chamar de comunidade. A mesointervenção possível é, portanto, articulada de modo a fazer brotar culturas em que o cuidado opere com o sentido de escutar e atender às necessidades vivas em todos nós, mas cuja dor é sentida em cada corpo. Assim, mais do que permitir o viver, trata-se de assumir para si a responsabilidade de agir no mundo
cooperando para liberar o curso da vida e possibilitar sua manifestação singular. Manejos são necessários, mas como os praticados pela agroecologia em seus sistemas agroflorestais, eles acontecem considerando a necessidade de todo o ecossistema e não apenas de cada ser individualmente. A partir de toda essa imersão, pontuo a seguir alguns dos elementos que as experiências coletivas mostraram como importantes para gerar esses ambientes de vida e derivarem outras políticas do cuidado. Uma primeira diretriz seria realizar políticas que sejam capazes de criar pontes e conexões em detrimento de amarras e obrigações. A partir de um espaço-tempo de comunicação entre aqueles que estão implicados em situações de crise, restituir espaços públicos para expressão e contato das questões que atravessam, criando comunidades. A partir delas, propor a feitura colaborativa de ações conjuntas, envolvendo saberes diversos e considerando a inteligência de todos os seres. Se a escuta prevalece em detrimento da urgência em resolver os problemas, a confiança e a corresponsabilização têm mais chances de acontecer. As ações coletivas que resultam dessa exposição às vulnerabilidades devem caminhar no sentido de apoiar as necessidades encontradas, ao invés de proteger supostas fragilidades. Com abertura e flexibilidade, pode-se propiciar a emancipação de redes geradas por essa intervenção, que terão mais resistência para seguirem seu curso vital. Deixar, assim, o que não mais é preciso, morrer, ao invés de conservar patrimônios e gerar heranças, para que a vida em comum siga seu curso de forma autônoma. Então, essas são as indicações, né, aí que o trabalho traz, e assim, só para finalizar, eu gostaria só de agradecer, algumas pessoas eu já falei, mas ao PGEA, né, principalmente a minha orientadora, e também ao Paulo, que foi um apoio muito importante em várias etapas do processo, né, Paulo, das invenções que o projeto demandava, assim, queria agradecer mesmo. Ao prêmio, o reconhecimento do prêmio, ao FAPESP e à CAPES pelas bolsas, ao pacto, que eu já mencionei, aos coletivos participantes, em especial o Ponto de Cultura Edley, que cedeu estrutura e equipamento, e a Cris Lopes, do Cidadãos Cantantes, pela sua articulação, aos colaboradores da Oficina Audiovisual, especialmente Jaime Menezes, que já citei, e também Paulo Gaia, pelo apoio e pelos cuidados com o grupo, a equipe de produção e edição dos materiais audiovisuais, né, Bruno Rico, Fábio Ranzani, Arthur Henrique, Yasmin Lopes e Daniel Perseguin, que também é egresso do programa, aos membros da banca, em especial o Dr. José Ribeiro, da Universidade Aberta de Lisboa, que incentivou muito a publicação dos filmes, né, a 83 Multimídia, pela parceria para a elaboração do site, a Maura Grimaldi, artista que fez a arte do cartaz e a capa do livro, a Ana Godoy, pelo acompanhamento da escrita e da revisão, a Giovana Buzeiro, pela revisão, tradução, legendagem e também companhia. E, por fim, o grupo de experimentações poéticas e políticas do Sensível, também alguns que são egressos, não, todos são egressos do programa, do qual eu fiz parte, pela companhia no processo de pesquisa. Então é isso, agradeço a possibilidade, fico disponível para a gente trocar. Muito obrigada. Muito bom, obrigada, Isabela. Acho que uma das grandes vantagens do nosso programa ter essa formação interdisciplinar, estar na área interdisciplinar da CAPES, é exatamente a riqueza de temas e de formações, né, tanto dos discentes quanto dos docentes. Então, muito bom ouvir seu trabalho e conhecer melhor e mais o seu trabalho. Eu vou passar agora a palavra para o Júlio Meiron, que foi orientado pela professora Carmen Aranha, e aí fique à vontade, Júlio, para apresentar o seu e-book, né, e o seu trabalho como feito e realizado. A gente havia combinado, talvez acho que a Raquel não estava no início, de seguir a ordem alfabética. Então, depois do Júlio fala a Raquel e aí depois a Renata, tá bom? Então, vai lá, Júlio, por favor. Olá, então, inicialmente agradecer a minha orientadora, a Carmen Aranha, a Jane, a Neuza, o Paulo, a banca e a tantos outros que colaboraram com essa pesquisa, mesmo não mencionados aqui. Gostaria de muito agradecer a todos.
Enfim, eu quero apresentar alguns aspectos introdutórios da pesquisa, para, de certa forma, despertar a vontade de vocês em ler o e-book. E eu creio que a pesquisa, ela contribui na discussão que hoje se dá e nas complementariedades entre o que se chama de patrimônio material e imaterial, que é uma tese sobre os Passos e Profetas de Congonhas, obra extremamente lida com o patrimônio material brasileiro. Mas eu trago certas experiências também, minha experiência de artista, para poder ver outros aspectos complementares, muitas vezes se aproximando da experiência de vivenciar esse patrimônio, da imaterialidade desse patrimônio, da imaterialidade desta experiência. Eu trago certos aspectos assim que possam ampliar a leitura deste complexo artístico. E essas questões da materialidade e da imaterialidade de nosso patrimônio já estavam presentes desde a fundação do SFAM, lá com Mário de Andrade, que contribuiu nas discussões para a fundação dessa instituição, o Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, chamado de IFAM, Instituto do Patrimônio. O Mário já trazia essa questão da importância de nos atentarmos às características imateriais da cultura brasileira para podermos entendê-la melhor. E talvez, muito diferente da monumentalidade da Europa, aqui uma apreensão, uma vivência comunitária de aspectos do nosso patrimônio que nos constituem enquanto povo. Então, essa discussão já está lá nos primórdios da fundação dessa instituição, por mais que esse projeto do Mário de Andrade não é o projeto de SFAM que se estabelece naquele momento, o que se estabelece é o SFAM de Lúcio Costa, muito focado na materialidade do patrimônio luso-brasileiro. A gente precisaria esperar até termos um ministro da cultura como Gilberto Gil, artista negro, para, de certa forma, trazer de volta essas discussões e, assim, refleti-las na legislação que hoje temos para o patrimônio imaterial. Porque Congonhas não é só pedra e cal, mas também ela é essa experiência imaterial, temporal, fenomenológica de visitá-lo. Fenomenologia, essas questões filosóficas que a minha orientadora tanto traz para essa pesquisa, trazendo, assim, a leitura da obra de arte, o contato com a obra de arte como processo e não uma experiência estática. Um fenômeno, assim, se desdobra em nossa leitura de mundo. Porque Congonhas era o principal centro de peregrinação desde o século XVIII de Minas Gerais. Para lá vinham pessoas de todas as classes sociais para pagarem a promessa, mas também para encontrarem aquele espaço artístico que, de certa forma, refletia a constituição de Minas Gerais. Já que essa terra foi transformada tão rapidamente, de sertão em Minas, de natureza em cultura, um processo tão rápido, tão voraz, um processo de transformação de natureza em cultura tão violento, escravocrata, tão focado em seus recursos primários, naturais. Mas essa mesma Minas Gerais que acaba respondendo com a arte que dialoga em pé de igualdade,
com o barroco das metrópoles. Aqueles elementos que não interessavam, como a pedra da terra, a pedra-sabão, que se tornam os elementos mais significativos. Talvez mais que o ouro, talvez mais que o diamante. Numa acepção artística. Nesse sentido, da periferia, a gente acaba contribuindo não só com matéria-prima, mas com as grandes discussões estéticas, já que o barroco ele pressupunha uma articulação espacial, tanto nas concavidades das igrejas de Roma, que se coadunam com as ruas, seus cheios e vazios, quanto nos eixos propostos em Versalhes, quanto na montanha tornada ladeira, culminada por igreja, de Minas Gerais, de Congonhas. Sempre a articulação espacial, a articulação espacial que cria espaços para o visitante, para a nossa inserção na obra, para a nossa dinâmica de leitura da obra de arte. Talvez eu vou mostrar umas imagens para ilustrar isso, do PowerPoint, rapidamente. Se isso possa ficar um pouco mais claro. Então, é aqui, né, nesse tecido artístico se encontrando com o tecido urbano da cidade, nessas capelas, onde se encontram os passos, essa obra introdutória dos profetas, essa obra complementar dos profetas, os passos inseridos nas suas capelas, na penumbra das suas capelas, o visitante pode visualizá-los pelas portas, pelas frestas das portas. E assim, de passo em passo, num zigue-zague pela montanha, encontrando o eixo, que culmina no hábito dos profetas. Na penumbra das capelas, as imagens de madeira dos passos se coaduna com a narrativa e com o percurso total da obra, a partir dessa virada do olhar para o interior em penumbra das capelas, para o eixo iluminado e culminado pela igreja, pela cal, este fundo complementado pelos elementos em pedra-sabão, fazendo chispar a luminosidade, em que se encontram os profetas, assim distribuídos no adro. E principalmente no encontro do visitante que adentra este campo escultórico. Esta obra, sim, que deixa de ter como centro pedra, madeira, e passa a ter como centro a carnalidade do próprio visitante, instalado nessa luminosidade, nessa paisagem. E vinha pessoas de todos os segmentos sociais, pessoas das camadas mais populares, pessoas justamente essas, talvez mais capazes de entender a importância das leituras, também do corpo, em relação à obra de arte. Eu vou ler um trecho
que complementa estes aspectos e, assim, encerra a apresentação. Agora, mesmo com todas as circunstâncias, Aleijadinho perdurou. No Brasil, quanto ao fato de Aleijadinho ser negro, a arte, historicamente, tem sido o abrigo e a realização de muitos que, sem ela, estariam em maior vulnerabilidade, por questões étnicas, econômicas, sexuais ou outras. E para a arte, os desclassificados talvez possam trazer sua experiência inclassificável como motor criativo. Do vazio de oportunidades foram criadores de possibilidades. Quanta gente boa nós devemos ter perdido no caminho, o que por si só já denuncia as falácias da meritocracia. Bonito seria ver uma congada em festa do divino no Santuário de Congonhas, não raras na região. O mesmo cristianismo popular brasileiro que ajudou a preservar os passos de Aleijadinho, se lembrando, em bailado dramático, a coroação de um rei do Congo. São as forças populares desse país que sempre ouviram a fala do corpo em suas leituras de mundo. Viva Mário de Andrade, viva o divino. Muito obrigado. Nós que agradecemos, Júlio, pela sua apresentação, por estar aqui conosco. Eu vi que a professora Carmen Aranha também estava ali no chat no YouTube, então muito bom tê-la aqui conosco. Aí eu passo a palavra agora para a Raquel Valego, que foi orientanda da professora Ana Gonçalves Magalhães. Então teremos duas, né, apresentações que foram orientações da professora Ana. Então a Raquel, agora fique à vontade, Raquel. Júlio, se quiser fechar a sua tela, porque aí a Raquel pode, se quiser apresentar, consegue apresentar. Bom, boa tarde a todos. Agradecer por estar aqui podendo fazer essa apresentação. Eu e Renata estamos aqui juntas. Vocês estão me ouvindo bem? Estamos sim. A gente, por um acaso, trabalha juntas e a gente falou, vamos conseguir uma sala que a gente consiga sentar para fazer essa apresentação aqui. Então, por isso que a gente está aqui compartilhando. Agradecer, então, enormemente a professora Jane, a todos os colegas aqui, o Júlio, a Isabela, a Renata, o Paulo, que nos ajudou tanto. Você mencionou que a Neuza está aqui também, acho que está na outra imagem, que está com a câmera fechada, mas que foram pessoas que ajudaram muito em todo esse processo, e eu sou muito grata, me sinto muito honrada. Oi, Neuza. Me sinto muito honrada de poder fazer parte, né, dessa iniciativa. Foi uma coisa que a gente começou há algum tempo já, né, a defesa da tese foi em 2019, mas finalmente a gente conseguiu chegar nesse momento aqui, entregar isso, é uma coisa muito, muito bacana. Bom, feitos meus agradecimentos, agradeço também a CAPES, que eu tive bolsa durante todo o período da pesquisa da tese, então, né, o apoio público, né, para esse tipo de pesquisa eu considero uma coisa fundamental para que a gente possa continuar expandindo e criando a pesquisa. Eu vou compartilhar minha tela aqui rapidamente, vamos ver se vai dar certo. Vocês estão vendo? A apresentação. Sim. É a capa do livro, né? Em relação à tese, tem só um pequeno ajuste no título, porque isso foi uma coisa que foi falado na defesa, que me trouxe muitos a poder criar, né, poder estar entregando hoje o e-book é o resultado, né, de muitos comentários que foram feitos no momento da defesa da tese e que a gente pôde ajustar e trazer de uma maneira um pouco mais
objetiva, com uma leitura mais fluida, né? E no momento da tese eu discutia muito a relação, vou explicar isso melhor já, mas em relação a alguns elementos, algumas obras que fazem parte da coleção. Então, toda a trajetória, na verdade, da pesquisa vem um pouco de uma derivação do trabalho do meu mestrado, onde eu começo a investigar, a partir da coleção do Banco Central, a formação daquela coleção na época do mestrado, né? E como um desdobramento disso, algumas obras que vieram para o acervo do MAC-USP. E quando eu começo a fazer essa investigação, eu começo a fazer um levantamento para tentar entender a paisagem do mercado de arte naquele momento, que é da onde efetivamente essa coleção do Banco Central foi formada. E a tese é um caminho que foi, né, evidentemente, por mim escolhido, mas me aprofundar um pouco mais nessa relação a respeito do mercado, né? Então, o e-book agora consegue sintetizar esses 3 primeiros capítulos da tese, discutindo efetivamente essa questão do mercado de arte, e por que esse título, né, Nostalgia Moderna? Porque é um momento em que a gente vai ver que, principalmente, os principais modernistas, né, então a gente está falando da Tarsila, do de Cavalcanti, do Portinari, todos esses grandes nomes, eles conquistam, né, um espaço de mercado e de colecionismo que não aconteceu ali no momento dos anos 20, né, 20, 30, quando as obras foram efetivamente produzidas, né. Então, eu trato essa ideia da nostalgia pensando, né, em como que esse imaginário acaba sendo retomado. Eu vou passar aqui só para a gente olhar o sumário. Então, uma sugestão, quando foi feita a banca, né, a defesa, que eu apresentava primeiro um percurso cronológico, né? Então, tratando desde lá dos anos 20, passando os anos 30, 40, 50, até chegar, né, nos anos 60 e 70, que era efetivamente o cerne da tese. E com a proposta do e-book, eu pude fazer isso de uma maneira que a gente começasse efetivamente pelo grande momento, né, e entender um pouco o que estava acontecendo nesse cenário do final dos anos 60, início dos anos 70, que é quando a gente comemora o cinquentenário da Semana de Arte Moderna, né? Então, naquele momento estava completando 50 anos, em 2022 completou 100 anos, né? A gente teve o centenário agora super recente, e me focar, então, né, em desbravar primeiro esses conteúdos para depois fazer, né, um retorno a pensar um pouco essas origens, como eu estava tratando isso dentro da tese. E essa sugestão, quando veio, né, na banca, ela parecia uma coisa assim quase óbvia, olhando aquele corpo de trabalho, e que quanto mais eu pensava sobre isso, mais eu achava que esse era realmente o tom que a tese precisava ter, né? Então, o e-book ele realmente proporcionou a gente poder fazer uma reestruturação e uma apresentação já chegando ali, né, no que era esse grande momento que eu estava debatendo e que calcava tudo nessa ideia, né, dessa comercialização muito forte da arte em volta da obra moderna, né, principalmente dos anos 20 e 30. Né. O segundo capítulo, eu faço um aprofundamento, né, nessa discussão, tentando pensar um pouco as questões de Estado que promoveram aquele cenário, né?
então eu vou encontrar dentro dos conselhos estaduais de cultura, numa discussão a respeito do que foi a política econômica do milagre econômico brasileiro, né, que permitia esse cenário tão vivaz, né, tão potente, que foi uma coisa extremamente nova, né, dentro do cenário da comercialização de obras de arte, e que pôde efetivamente proporcionar né, enfim, essa grande riqueza que estava circulando nas mãos dos grandes empresários, né, que vão se tornar grandes colecionadores também, né. E daí um terceiro capítulo que eu considero talvez a maior contribuição que eu pude dar, porque quando eu fiz a dissertação de mestrado, eu me debatia muito a respeito de uma galeria só, que era a Galeria Colexio, que é uma galeria que surge em fins de 1979 e tem a falência dela em 1973. E assim, os anos mais intensos, né, do mercado nesse período. E eu ficava muito me perguntando a respeito de como que essa galeria foi capaz de fazer tudo isso, né? Ela tinha anúncios de jornais de página inteira, com o rosto da Tarsila, com obras anunciadas, era uma coisa realmente muito impressionante de ver. E quando eu cheguei para fazer o doutorado, eu queria um pouco desbravar quais eram as outras galerias, porque para mim não existia um cenário onde a Colexio era a única galeria vendendo obras de arte em São Paulo, no Brasil, que seja, né? Então, eu consegui fazer um grande levantamento, né, sobre várias galerias, né, a atuação delas durante todo esse período, né? Aqui eu apresento elas, na verdade, em ordem cronológica, né? Então, a Petit Galerie é a galeria mais antiga, passando, né, e também fazendo um diálogo entre Rio de Janeiro e São Paulo, né? Então, algumas galerias do Rio de Janeiro e algumas galerias de São Paulo, tem essas duas localidades onde a gente, eu via, né, encontrava mais informação. Consegui conversar com muitas pessoas que me ajudaram muito, então também deixo esse agradecimento a todos os donos de galeria, colecionadores, herdeiros que puderam, né, abriram suas casas para mim, seus acervos, eu pude ter acesso a materiais, enfim, que não são de ampla circulação, né, que estão enfim, muito restrito a essas bibliotecas pessoais que essas pessoas acumularam ao longo dos anos, mas que tinham uma riqueza muito exuberante, assim, né? Então, a Galeria Bonino, fui recebida, né, enfim, pelo filho da Giovanna Bonino, que me mostrou vários documentos. Isso me trouxe, deu uma grande riqueza para a tese, né? Outra fonte muito importante de pesquisa que eu usei durante esse levantamento todo foram os jornais, né? Então, eu fiz uma longa pesquisa em periódicos, né, jornais e revistas que estavam disponíveis muitas vezes, né, nos repositórios digitais, mas também pesquisas presenciais, enfim, a Biblioteca Municipal aqui tem uma coleção maravilhosa de periódicos, também uma coisa para quem faz esse tipo de pesquisa super vale a pena, para poder localizar, enfim, matérias, notícias, toda a documentação que me fosse possível, né, de convites de exposições, e conseguir ter uma visão da atividade efetivamente dessas galerias, do que estava sendo divulgado, produzido, né, quais eram as exposições. Então, é um capítulo bem longo, bem extenso, mas que eu realmente fiz questão de
colocar o máximo de informação das coisas que eu consegui localizar, exatamente porque isso é um material muito raro e muito pouco sistematizado, no sentido da gente investigar a história, a trajetória dessas galerias, né? Muitas delas foram extremamente longevas, como a Petit Galerie, que existiu por mais de 30 anos, outras muito rápidas, né, períodos muito curtos, mas ao mesmo tempo muito importantes, né, por exemplo, a Galeria Relevo, que era do Jean Bovici, que existiu por menos de 8 anos, aqui, né, 61, 69, outras longuíssimas, né, como a Mirante das Artes, que vai de 66 a 89, que era dirigida pelo Pietro Maria Bardi, que foi, né, o curador, o diretor artístico que formou a coleção do MASP, do Museu de Arte de São Paulo, pessoas que muitas vezes não são conhecidas por essa atividade, né? Então, era toda uma documentação que me parecia muito necessária ser divulgada e ser conhecida, porque isso diz muito a respeito, né, do perfil dos nossos colecionadores, das coleções que a gente vê hoje chegando, né, nos espaços públicos, e isso no final das contas, né, patrimônio artístico, cultural brasileiro, né? Então, é muito curioso, assim, eu debato muito isso dentro da tese, o quanto que toda essa grande repercussão que teve no mercado de arte nos anos 70, né, que se baseia muito, né, está muito pautado nessa ideia do cinquentenário da Semana de Arte Moderna, né, não ter chegado efetivamente às instituições, né? O maior resultado que a gente vê de todo esse processo é a formação das grandes coleções particulares, e que quanto que isso vem lentamente retornando para o espaço público. Hoje a gente tem alguns exemplos primorosos disso, como a coleção Nemirovsky, que está na Pinacoteca do Estado de São Paulo, a coleção do Gilberto Chateaubriand, que hoje é a base de todo o acervo do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, quanto inúmeras outras coleções que a gente vê que é formada muito por esse gosto dos anos 70. Enfim, acho que, em linhas gerais, essa é um pouco a ideia da pesquisa. Estou muito feliz de poder ver esse trabalho oficialmente, né, divulgado, publicado no formato de book, que é mais acessível do que a tese, que às vezes, né, tem as suas peculiaridades ali. Acho que cada pesquisador que é pesquisador gosta, vai cavar sempre, mas o e-book dá um gostinho novo de mostrar o trabalho. Acho que, em linhas gerais, é isso. Não sei se eu tenho muito mais a colocar. Muito obrigada, Raquel. Legal que vocês conseguiram estar juntas aí, você com a Renata Rocco. Então, passamos a palavra para a Renata, também foi orientanda da professora Ana Gonçalves Magalhães. E aí, por favor, Renata, fique à vontade. Obrigada, professora Jane, agradeço essa apresentação. Vou ter que repetir um pouquinho o que os colegas já falaram, então peço paciência para quem está assistindo. Agradeço imensamente a você, professora, eu sei o quanto você batalhou para a gente conseguir publicar esse e-book. De novo ao Paulo, a Neuza, todo mundo que, enfim, fez parte desse sucesso, aos meus colegas, ao Júlio, Isabela, Raquel por aqui, em especial a Raquel, que também revisou a minha tese antes de eu mandar ela na versão final dela. Agradeço a minha banca, que foi fundamental também para que eu pudesse fazer algumas modificações na minha tese antes de efetivamente publicá-la, né, no formato que ela está saindo hoje. É um prazer, é uma alegria muito grande.
inclusive dizer que agora, né, ela pronta, relendo, ela nunca está pronta, então tem várias questões que você fala, putz, isso aqui ainda vai continuar por muito tempo. Então, tem questões na tese, tem questões sobre o artista que eu ainda estou refletindo bastante. E justamente como integrantes da banca, então, por exemplo, a professora Ana Cândido Avelar, que é uma interlocutora muito frequente, mesmo a professora Ana Paula Simeone, são interlocutoras. A professora Ana Magalhães, que foi a nossa orientadora, a gente vem debatendo questões ainda, né, sempre presentes nas nossas teses. Então, um agradecimento muito especial e é legal que a pesquisa continue, né, gente? Essa é a beleza também dos nossos trabalhos, que eles não param quando a coisa sai, eles estão vivos aí. Então, agradecimentos feitos, agradecimento muito especial à professora Ana Magalhães, que também me orientou no mestrado, no doutorado, no pós-doutorado, queria que ela continuasse sempre, mas uma hora é o momento de dizer tchau. Agradeço a FAPESP, que, enfim, permitiu que eu, inclusive, fizesse uma viagem para a Itália, onde eu pude pesquisar o artista, né, que eu vou comentar que foi o objeto da minha tese, o Danilo de Preti. Agradeço infinitamente a filha do Danilo de Preti, as filhas, mas em especial uma das duas, que foi aquela que eu tive mais contato, que foi a Juliana de Preti, e que abriu o arquivo dela para mim, com quem a gente teve muitas trocas aí ao longo do doutorado inteiro, que foi concluído em 2018. Então, também já faz muito tempo, assim como a Raquel falou, que a gente, enfim, concluiu esse trabalho e estávamos aguardando, assim, ansiosamente a publicação do e-book. Bom, dito isso, a minha tese, ela foi sobre o objeto, né, da tese, foi esse pintor italiano chamado Danilo de Preti. E ele é um pintor que ele ficou muito, ele era um pintor muito desconhecido, ele é um pintor para gente desconhecido, né? Então eu enxergava ele como uma espécie de lacuna na nossa historiografia da arte. Ele teve os seus anos de fama dentro da Bienal de São Paulo, e aí por isso que eu nomeei, né, aí a tese de a construção de um artista no ambiente da Bienal de São Paulo. Então, ele é um artista que ele participou de 13 bienais, foi premiado como o primeiro pintor nacional, na primeira e na 8ª Bienais de São Paulo, que gerou o maior caos, porque ele foi premiado na categoria de artista brasileiro, e não de artista estrangeiro. Então, isso causou inúmeras polêmicas, mas ele ficou conhecido naquele momento, ele ficou afamado, né? Ele foi muito adquirido, então vários colecionadores particulares foram comprando. Então hoje ele é um artista que ele está presente em coleções particulares. A gente vira e mexe, ele, enfim, ele é leiloado. Então várias pessoas, vários estudiosos, pesquisadores me mandam, olha, ele está nesse leilão. Eu sempre recebo porque, enfim, ele foi muito adquirido nesses anos. E depois ele foi completamente esquecido, e isso era uma coisa que eu não entendi, eu falava, o que aconteceu? Então foi um trabalho de tentar entender como esse artista, que ficou tão conhecido, ele caiu nesse profundo desconhecimento, sendo que ele teve uma produção artística que, com certeza, ela passou por altos e baixos, com vários artistas. Né? Você tem esses momentos em que a produção é mais potente ou menos, mas para mim a conta não fechava, assim, não justificava, né? Aí eu fui buscar um pouco, né, na trajetória dele, o que enfim, poderia ter acontecido, e encontrei um dado que me pareceu muito interessante, que o de Preti, a partir de 1969, ele começou a dizer, para quem quisesse ouvir, que ele tinha inventado a Bienal de São Paulo em São Paulo. Que ele tinha, sendo um artista italiano, um artista imigrante, ele veio para cá em 1946, mesmo ano, aliás, que veio Bardi e a Lina para cá. Ele tinha lutado na Segunda Guerra, né, junto dos italianos, junto dos fascistas.
ele veio para cá, com a mão na frente e outra atrás, tentou trabalhar aqui como um pintor, não conseguiu, trabalhou como pintor de parede, trabalhou como publicitário, ele tentou ganhar vida como ele pôde. Ele é apresentado ao Titilo Matarazzo, sobrinho, pelo Paulo Rossi Ozir, e aí ele conta, a partir desses depoimentos que ele começou a dar em 69, que ele se aproximou do Titilo e disse: Titilo, então, vamos fazer alguma coisa que nem a gente tem lá em Veneza, que é uma Bienal, a gente faz aqui? E o Titilo já tinha o MAN aqui em São Paulo, né? E ele ficou batendo nessa história como que percebendo, e aí foi o que eu entendi da trajetória dele. Ele viu que a relevância dele como artista estava entrando em declínio, apesar dele estar, naquele momento, criando obras muito interessantes, no meu ponto de vista. Eu já estava trabalhando com obras cinéticas e era uma coisa já um pouco nova, digamos assim. Mas ele viu que o nome dele estava um pouco em declínio e ele quis dar um novo significado para a trajetória dele. Então, ele quis dar um significado num outro patamar, como quase um agente cultural. Não mais como um artista, mas como um agente cultural. E isso foi muito ruim para a trajetória dele, né? Eu acho que, isso estou resumindo assim, muito rapidamente, entre, enfim, vários fatores, mas o que eu pude apurar, depois de, enfim, inúmeras leituras, ele ficou muito conhecido como esse artista apadrinhado pelo Titilo Matarazzo, e a qualidade da obra dele ficou muito escanteada. Então, eu procurei recuperar um pouco dessa trajetória como um todo. Então, eu fui lá na Itália, olhei tudo que ele fez lá, uma produção muito interessante. Ele teve o reconhecimento dele pequeno na Itália, ele morava em Viareggio, que era uma cidade pequena, enfim, litorânea. Teve uma formação muito, como eu posso dizer assim, plural. Então, por exemplo, ele trabalhou com a feitura de carros alegóricos para o carnaval. Então, ele era um artista do carnaval, reconhecidamente um artista. Então, por isso ele sabia trabalhar com motor e engrenagem. E aí, por isso, aqui no Brasil, ele soube fazer obras cinéticas que se movimentavam com motor. Ele já tinha uma experiência anterior, né, lá de Viareggio. Ele era pintor, ele era desenhista, ele foi artista de guerra, ele fez 1000 coisas na Itália. Ele montou exposições, então, porque lá eles não tinham a pessoa que monta a exposição, a pessoa que escreve texto. Não, eles faziam tudo. Eles eram o todo da exposição. Eles montavam, eles expunham, e quando o artista era mais importante, o artista chegava com as obras e eles que montavam. Então, ele chega aqui e ele explica tudo isso. Então, uma fonte de pesquisa, é legal isso que a Raquel falou, né, da gente revelar as nossas fontes. E eu acho que é interessante a gente poder colocar isso num livro como esse, que tanto um pesquisador como a gente vai se beneficiar, ou a pessoa, né, ou um público leigo, por assim dizer, talvez não ligue, mas, enfim, um pesquisador vai se beneficiar, que é a gente mostrar de onde a gente tirou aquilo. No meu caso, eu levantei essas fontes no Antigo Idarte, que está lá no Centro Cultural São Paulo. Ele deu vários depoimentos que estão lá. Até agradeço aí, nesse sentido, a professora Lisbeth Rebolo, que foi ela que me falou, vai lá que esses depoimentos estão lá. E nesses depoimentos, o Di Preti explica direitinho, ele fala: na Itália eu aprendi como funciona um sistema de arte. Quais são todos os passos que um artista precisa dar para ele galgar uma posição num sistema artístico. Então, quando ele chega no Brasil, aqui você não tinha um sistema tão organizado em 46. É esse momento que chega o Barthes também, então, o momento que as coisas estão se organizando. Então, por isso que ele defendia tanto. Eu que dei a ideia para o Titilo, eu conhecia as coisas, o Titilo eu não conhecia. Mas não foi bem assim, o Titilo já tinha a ideia de fazer uma Bienal, já tinha anunciado isso. O que eu chego à conclusão no meu trabalho é o Di Preti, ele ajudou a dar um empurrão. Ele participa, né, ele participa disso com o Titilo, mas ele não é o mentor intelectual dessa ideia. Mas ele tem um conhecimento profundo dessa ossatura, né, dessa estrutura
de um sistema artístico italiano. E isso ele entrega de bandeja para o Titilo. Então, eles são colaboradores, eles são super parceiros nisso. Então, eu achava isso bonito no Di Preti, dessa formação múltipla, que ele traz para cá, ele emprega aqui. Então, ele é um artista, ele é um publicitário no começo, com vários prêmios, e uma produção muito interessante, que eu coloquei na minha tese. No livro ela não foi tão abundantemente reproduzida por, enfim, inúmeras questões de direito e tudo mais, mas, assim, ele, por exemplo, participou das primeiras campanhas de Dia dos Namorados, da criação dos Dia dos Namorados no Brasil, como João Dória pai, lá atrás, em 1948. Então, ele estava no nascedouro desse tipo de ideia. Então, 1948, desculpem, a gente tem ele trabalhando como publicitário, depois no cerne desse nascimento, né, da Bienal de São Paulo, ele depois ganhando esses prêmios, né, nas bienais, ele participando como esse agente dentro das bienais, desse sistema das artes, recebendo essas premiações e criando, né, então, desde desenhos, pinturas, partindo para a arte cinética, então experimentando com esses vários tipos de suportes, enfim, materialidades. E essa tentativa daí de, no final da vida, ele controlar o que ia se dizer sobre ele. Então, ele tentou controlar o próprio legado, por assim dizer, que é um tipo de saber que ele também teve na Itália. E que também foi muito caro nesse ambiente italiano, muito recorrente no ambiente italiano. Então, ele viu isso muito lá. Os artistas, sobretudo esses que trabalharam muito, né, para o regime fascista, muitos publicaram autobiografias em que eles contam a sua vida, a sua trajetória artística, e aí, na hora que vai falar do fascismo, esse assunto não entra. Então, o Di Preti, de alguma maneira, ele não faz uma autobiografia, mas ele dá esses inúmeros depoimentos durante a vida, em que ele seleciona aquilo que ele quer contar. Então, tudo isso para dizer que no livro, então, como é que eu organizei tudo isso, né? Eu conto essa trajetória dele. A chegada no Brasil, no primeiro capítulo, essa relação dele com a publicidade e os primeiros trabalhos. No segundo capítulo, as tratativas dele para a criação da Bienal de São Paulo. Terceiro e quarto capítulo, essas premiações na Bienal e essas inúmeras polêmicas, porque, como eu falei, ele era um artista italiano ganhando prêmios como um artista brasileiro, e todo mundo falando, ele está sendo premiado porque o Titilo apadrinhou, né? Depois, ele trabalhando a carreira, essa ideia dele ser esse agente cultural como uma obra de arte, para tentar descolar ele desse lugar de um apadrinhado do Titilo, desse alguém que tem uma obra artística muito, muito pequena e muito significante. E daí vem as considerações finais. Então, eu procurei abarcar um pouco tudo isso, tentando tirar ele desse lugar muito, muito estigmatizado, na verdade. Mas, claro, a partir dessa tese, eu poderia ter feito um recorte de Preti publicitário, de Preti arte cinética, de Preti na Itália. Inclusive, eu venho fazendo esse esforço desde que eu defendi, aliás, desde que eu estava escrevendo o doutorado, eu já publiquei alguns artigos. Então, Di Preti, artista de guerra. Di Preti, a publicidade, porque são inúmeras janelas, né, inúmeros campos que dá para abrir de uma trajetória tão rica e completamente inexplorada. E como ele, né, a gente sempre conversa isso. Inúmeros outros artistas, várias outras nacionalidades, mas a gente pesquisa muito esses artistas italianos que estão por ser estudados. Então, se tiverem os pesquisadores aí, eu acho interessante a gente olhar para esses artistas, muitas artistas mulheres, né, algumas já muito estudadas, por exemplo, Maria Bonomi, né, que
está aqui, está viva, já tem inúmeros livros publicados, mas outras, por exemplo, Maria Polo mesmo, a gente sabe pouquíssimo, enfim, entre outras que é um campo muito vasto para a gente entender. Artistas que são muito importantes, têm obras muito potentes e a gente sabe pouquíssimo porque a gente fica sempre, enfim, indo atrás sempre dos mesmos nomes, né? Enfim, é difícil, mas é muito gostoso achar essas pontes, esses são outros desafios. Então, acho que era isso que eu tinha para falar. É difícil, né, gente, resumir tanto estudo, tanto tempo em tão pouco tempo. Eu falei meio rápido, mas se ficou alguma dúvida também, vocês me falam. Não, acho que foi bem... Vocês foram muito sintéticos. São mais de 4 anos de estudos, a gente sabe, só com o doutorado, que tem uma prévia, tem um depois, né? Nunca é só aquilo que está postado, né, e está publicado. Então, acho que é muito importante essa colaboração. A gente está aqui lançando, portanto, o selo Tese Destaque PGEA. Esperamos que outros trabalhos venham a ser também, ter esse destaque, ser premiados, serem destaque, porque é muito importante a gente demonstrar, não só para os de casa, mas para a sociedade que nos patrocina, nos financia, né, os resultados dos trabalhos feitos. Então, fico muito feliz em tê-los aqui conosco. Vi que tínhamos também a professora Ana Paula Cavalcante Simeone aqui acompanhando, aos que puderam estar conosco, senão essa live está gravada, eu espero que a gente consiga reproduzi-la. Eu juntei as capas e vou tentar abrir aqui minha tela só para mostrar como ficou, né, esse trabalho. E aí quero agradecer também a todo o empenho aí do Alex Mazzini, que foi o editor desses trabalhos e interagiu com cada um dos autores. Ainda há alguns detalhes, principalmente no trabalho da Raquel, que estão sendo ajustados, mas todas essas 4 publicações ficarão no site do PGEA. Vocês poderão fazer download, ficam gratuitas, os autores também têm a oportunidade de compartilhar, então essa era a ideia da gente poder ter o trabalho, agora numa versão, como alguns disseram, mais palatável, né? Sai aquele ranço da tese, mas fica o conteúdo e todo o conhecimento aí que eles puderam contribuir. Deixa eu só tentar ampliar aqui para eu poder compartilhar. Eu estava tentando acompanhar a visão também no YouTube. Deixa eu só ver aqui para... Ops. Não estou conseguindo achar aqui para compartilhar a tela. Sei porque estou aqui na tela agora do Meet. É a setinha que fica do lado da carinha. Exato. Não está aí? Não está, sumiu. Olha que doido. Aqui ó, a setinha apresentar não aparece. Talvez por eu não, sei lá, não entendi por quê, mas... Você diminuiu o tamanho da janela? Eu já ampliei aqui, deixa eu ver. Agora apareceu. Apareceu, porque eu estava, acho que, errada mesmo. Então, deixa eu pôr aqui tela cheia, porque eu consigo mostrar. Talvez vocês já estejam vendo a minha tela, porque agora eu não vejo. Mas a ideia, só para mostrar, né? Vocês estão vendo minha tela? A Isabela Umbuzeiro Valente, orientanda da professora Eliane Dias. Algumas capas vocês já viram, mas eu volto aqui a demonstrá-las. E também para enfatizar, né, a gente sempre fala, né, a pós-graduação não existe, na pós-graduação não existe carreira solo. Então, aqui a Isabela, orientada pela professora Eliane, o Júlio, orientado pela professora Carmen Aranha, e a Raquel Valego,
e a Renata Rocco, orientadas pela professora Ana Gonçalves Magalhães. Então, grande satisfação de poder demonstrar e espero que realmente isso sirva para vários outros pesquisadores. A gente sabe, a pesquisa não encerra, né? Fica sempre algo por dizer, algo por fazer, e é exatamente isso que nós estamos aqui tentando demonstrar, né? Então, mais uma vez, queria agradecer pela disponibilidade de todos, de estarem aqui conosco, e dizer da grande satisfação de poder ter acompanhado essas publicações, né? Fico aí também à disposição. Acho que a gente não tem muito espaço para interação, mas eu tenho certeza que os autores vão gostar de receber feedbacks aí de quem puder acompanhar e depois aproveitar também para disseminar essas publicações. Okay? Muito obrigada. A gente espera tê-los aqui conosco em outras oportunidades. Falo uma vez, aluno, sempre fica aqui conosco. Paulo, por favor. Obrigada, professora Jane. Obrigada. Imagina. Obrigada, Paulo. Obrigado a todos. Paulo, Obrigado Neuza. a todos vocês. Obrigada. Obrigada, gente. Salvadores Bom. aí. Isso, obrigado. Tchau, gente. todos os dias. Boas festas para vocês. Para Tá bom. todos. Tchau. Isso. Muito bom. Muito obrigada. Tchau. Esqueci de falar que estamos cada um aqui numa cidade. A Isabela está em Pernambuco, é isso? No Recife. Recife. O Júlio está em Dresden. Dresden. É, você vê como o nosso evento é internacional também. Internacional, chiquérrimo. Raquel e Renata trabalhando juntas aqui em São Paulo, é isso? São Paulo, sim. Muito bom. É isso que o online nos permite, né? Graças a Deus que temos isso. Muito legal. Muito bom, gente. Muito obrigada. Imagina, Obrigado a todos. Com isso eu encerro a transmissão. Ótimo, obrigada, Paula. Tchau, tchau, gente. Boas Tchau, festas. tchau. Ó,